E aí, fião? Escutando Vangelis. Acho que bateu, acho que ele foi para o andar aí, algum andar multiversal. Heaven, Hell, né? Céu e inferno. E nós vamos falar hoje de um tema nevrálgico, um tema que está pululando aí na imprensa, né? E é um tema difícil. Então, já antes de mais nada, primeiro, esse canal não é para discussões. Segundo, esse canal aqui é um acesso democrático à informação. Então, nós vamos aqui, esse assunto que é um assunto extremamente sensível, vamos tratá-lo para a forma como você deve ter conhecimentos para elaborar uma redação no vestibular de repente, ou uma questão escrita que mereça uma maior atenção. Ninguém aqui vai ficar discutindo a parte religiosa, moral, legal e etc. E a questão é o aborto, que é um tema tão sensível que posso estar enganado. No governo de Dilma Rousseff, a Marina Silva, ela queria fazer um plebiscito, inclusive. A Marina Silva, vocês sabem, ela é de uma igreja protestante da vertente pentecostal. Não me lembro se é o Brasil para Cristo ou se é a Assembleia de Deus. Inclusive, naquela época, a Marina Silva foi muito criticada por muitos pastores dentro do seu meio ali, né? Do meio protestante. E aí a Dilma disse aquela famosa frase: ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Alguma coisa assim, nesse sentido, que tiraram do contexto, dizendo que porque ela dizia o seguinte, que esse tema dividiria a sociedade. Ela não queria uma sociedade dividida naquela época. Mas vamos rapidamente aqui tentar pontuar algumas coisas para te ajudar numa redação. Aborto é interrupção da gravidez, ponto. Isso é ponto pacífico. Nós temos o chamado aborto ilegal, não é? O aborto ilegal cujo número é uma incógnita. Essa é uma realidade, não é? O número é uma incógnita porque você tem alguns números que colocam 100 mil abortos ilegais por ano, outros chegam até 900 mil, porque, se não me falha a memória, são quase 9 mil abortos legais. E aí o pessoal faz uma razão de 100 para 1. Esses números, na realidade, quando você fizer uma redação, você tem que chegar pelo menos na metade, 400, 500 mil, então você pode fazer uma colocação desse tipo. Se não me falha a memória, são mais ou menos 60 milhões de abortos no mundo, tá? Em todo o planeta Terra, por ano, são 60 milhões de abortos. Então, o aborto ilegal, ele existem punições, né? Para a mulher, se não me falha a memória, vai de 1 a 3 anos de detenção, e para os médicos de 1 a 4 anos de reclusão. Então, a reclusão é algo mais, uma pena mais dura, né? Onde se tem que cumprir muitas vezes dentro de alguns estabelecimentos penitenciários, inclusive. Salvo engano. Então, o aborto ilegal, né, que também, de certa forma, responde pelo índice de mortalidade materna, que vem caindo, inclusive, por causa, porque antigamente não havia uma asepsia, e hoje, mesmo as clínicas clandestinas, já existe um pouco mais de uma melhor asepsia, uma melhor higiene, um melhor cuidado em termos de todo esse processo. E nós temos os abortos chamados de abortos legais, que são os abortos permitidos por lei. São, teoricamente, primeiro, o aborto clínico, que é o aborto que o médico dispensa essa situação de uma ordem judicial, que principalmente quando coloca em risco a vida da mãe. E isso aí você tem muitas vezes na gravidez ectópica, que é a gravidez tubária. Você tem o estupro, né? O aborto judicial, que é por estupro e por, muitas vezes, juízes consideram a criança anencefálica, que teoricamente anencefálico significa sem cérebro, mas alguns questionam isso, dizem que o cérebro tem. O problema são as ligações. Eu não vou entrar nesse mérito porque também desconheço todo o mecanismo de anatomia, e você pergunte ao seu professor de biologia sobre isso. Então, nós temos esses dois tipos de aborto. Nós temos alguns métodos utilizados para o aborto, que é o primeiro método cirúrgico, né, que pode ser legal ou clandestino. Geralmente remédios, né? Remédios que muitas vezes, não vou falar aqui o nome de remédio, mas antigamente alguns remédios que eram usados para gastrite eram vendidos em farmácia, inclusive sem receita. Hoje esses remédios são monitorados dentro de hospitais, há que ter justificativa para a utilização desse tipo de remédio.
Alguns chás e beberagens, como se fazia antigamente, alguns chás com algumas ervas também abortivas, também você vai procurar aí, né? O caso antigamente, muito antigamente se usava muito arruda, hoje estão dizendo de canela, não sei o que tal. Então, essa questão dos chás e beberagens, e também os métodos violentos, com a introdução muitas vezes de ferros, arames, né? Que faziam com que isso acontecia muito na prostituição antiga, que as mulheres elas faziam esse tipo de situação e morriam muitas vezes de tétano. Você tem 4 correntes de pensamento de aborto hoje no Brasil, as principais, tá? Principais. São elas, o pessoal que é totalmente contra o aborto, qualquer aborto que seja, é o caso, se não me falha a memória, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que diz que essa questão do risco da mãe, a medicina com a evolução que está, ela já está tirando todo este processo aí, dando mais segurança. Tem aqueles que são favoráveis apenas ao aborto quando há o risco da vida da mãe, então dentre eles algumas religiões aqui né, no Brasil, como por exemplo o protestantismo, o espiritismo e outras religiões, a religião muçulmana e etc. Temos também o aborto chamado, o pessoal que quer que fique como está, ou seja, a lei já está abrangendo muita coisa, e tem aqueles que são favoráveis à descriminalização do aborto, então o aborto não seria, porque o aborto, eu posso estar enganado, mas só pode ser feito até 12 semanas. São casos raríssimos quando o juiz, por exemplo, há pouco tempo atrás tivemos o caso, parece de uma menina de 10 anos, 11, não me lembro mais, em que o juiz deu a autorização ao aborto de um feto, acho que de 5 ou 6 meses, se não me falha a memória. Mas isso é uma autorização judicial e não é jurisprudência, ou seja, não segue uma jurisprudência. Então esses 4 métodos, esses 4 pensamentos aí. Agora rapidamente vamos falar de argumentos favoráveis, que seriam os argumentos para o aborto, e argumentos desfavoráveis, que seriam os argumentos anti-aborto. Eu não vou fazer igual alguns canais e blogs que são muito interessantes, que você pega assim, argumentos desfavoráveis ao aborto, o cara coloca 3 argumentos favoráveis, ele coloca 20. Ou ao contrário. Isso aí você está induzindo a pessoa. Então nós vamos colocar mais ou menos 4 para que você possa, né, dentro da sua redação, lembre-se disso, aqui não é discussão, isso é para uma redação você colocar. Então aquele primeiro argumento favorável diz o seguinte, né, a questão da mulher ser dona do seu corpo, ela ter as opções, ela de repente não quer aquela gravidez naquele momento. Inclusive a revista Veja, né, que deveria me pagar um jabaculê, tanto falar o nome dela aqui, mas a revista Veja trouxe as 3 semanas mais ou menos, né, Meu Ventre é Livre, aí o renascimento da discussão sobre o aborto. Então acontece isso, então a mulher é dona do seu corpo, então ela pode fazer a opção. A segunda situação que você tem seria a gravidez infantil, então a jovem, a criança mesmo, né, porque abaixo de 12 anos é criança, e tem crianças engravidando aí. Né, por várias situações e às vezes inclusive do próprio parente, né, pai, às vezes, tio, etc. Mas aqui não vai caber aqui a questão da violência contra a criança, eu não estou aqui discutindo isso aqui agora. Mas então a jovem não teria maturidade suficiente para criar esse filho. A terceira situação que nós temos aí do pessoal argumento favorável ao aborto é que crianças com defeitos físicos congênitos muito graves poderiam ser retiradas antes da gravidez vir a termo para que ela não sofresse tanto quanto estivesse no desenvolvimento, né? O caso da anencefálica, o caso, por exemplo, de crianças que tiveram contato aí com a mãe teve contato com substâncias, como foi o caso da talidomida, uma época aí. Então tem isso. O quarto fator, né, o aborto é uma questão de saúde pública, políticas públicas e também seria um controle populacional. Então esses são os 4 argumentos favoráveis, os 4 desfavoráveis agora. A primeira questão, questão religiosa, que é uma questão que fala quando começa a vida. A vida começa quando? A vida para algumas religiões ela começa na concepção, quando o espermatozoide já encontra o óvulo e aí já começa a vida. Isto é um debate realmente deveras difícil, porque nem a ciência bateu o martelo e nem as religiões, porque tem algumas religiões que acham que a vida só começa quando o indivíduo faz a primeira inspiração, o alço divino, o choro divino. Tá? Então, essa aqui é a primeira situação do anti-aborto. Segunda questão é que, por exemplo, a questão do estupro,
Muita gente fala o seguinte: um erro não justifica o outro, ou seja, você, o estuprador, tem que ser punido, mas a criança não tem que pagar pelo erro do estuprador. Não estou entrando em mérito aqui, meu filho, estou apenas colocando o que você pode colocar numa redação. Preste atenção nisso. O terceiro argumento que o pessoal diz é eugenia. Eugenia é o mito da raça superior. Eu acho que esse pensamento nasceu nos países nórdicos, se não me engano, na Suécia, e foi um pensamento que norteou o nazismo de Hitler, não é? Tanto é que você sabe que antes dos campos de concentração judaico, Hitler mandou eliminar vários deficientes mentais e deficientes físicos, que ele queria uma Alemanha realmente forte. O pessoal que é favorável ao aborto diz que não é eugenia porque não é obrigatório a retirada do feto. A pessoa faz a opção se ela quiser, né? Não é como se fosse a Alemanha nazista que iria obrigar a retirada desse feto se hoje o nazismo fosse. A quarta situação do risco da vida da mãe algumas agremiações religiosas dizem que a medicina evoluiu muito e que esse risco da vida da mãe diminuiu sobremaneira, então não justificaria você abortar mesmo com o risco da vida da mãe, porque poderíamos fazer tratamentos ali. Ficam essas situações para que você analise dentro de um vestibular. O nosso intento não é de forma alguma abrir discussões. Se tiver algum comentário desairoso aqui, eu vou tirar. Não adianta pedir minha opinião, porque também não vou dar. Internet, né? Isso aqui é terra de ninguém. Todo mundo tira o que você fala do contexto, né? E aí quer fazer aquela coisinha linda, maravilhosa que a geração de vocês tem, que é a famosa cultura do cancelamento, né? Como se cancelassem-se ideias simplesmente tirando da internet, né? As ideias, elas estão aí. Então, fica para você, para o vestibular. E aí nós vamos escutando Céu e Inferno com Vangelis. Isso aí é o inferno. Vangelis. Diga-se de passagem, foi um dos primeiros LPs de música de rock progressivo. Rock progressivo na década de 70 que a gente escutou. Vídeo um pouco longo, 13 minutos quase. Tamo junto, cola no canal, dá aquele like maroto, aquele like falso, né? Tamo junto, fião. Já Elvis.